Bom galera, começando aqui o primeiro vídeo para o canal e hoje nós vamos fazer bolinhas de calabresa. Então aí na panela eu tenho 1,5 litro de água, 60 gramas de caldo de galinha e um pouquinho de óleo. Bom galera, então aí na panela ó, eu tenho 1,5 litro de água, 60 gramas de caldo de galinha, eu uso em pó, mas se vocês quiserem pode usar o tablete. E tem um pouquinho de óleo, eu não gosto de usar muito óleo. E 1 kg de farinha de trigo. E aí jogamos de uma vez, né, a farinha de trigo na água, a água já estava fervendo. E todo mundo já deve saber, já deve ter visto vídeos aqui no YouTube, que a farinha a gente tem que jogar de uma vez. Vai criar esses gruminhos? Vai criar esses gruminhos. Por isso que a gente tem que mexer muito bem a farinha de trigo. A farinha de trigo? A massa, né? Aí eu mostrando pra vocês essa colher que eu uso, é uma colher de silicone, mas o cabo dela é de madeira. É muito bom para fazer massa. Eu tinha comprado uma só de silicone, mas foi dinheiro jogado fora. Então aí, ó, mexe para lá, mexe para cá. Enquanto vocês estiverem vendo gruminhos de farinha de trigo, vocês continuem mexendo. E isso também vai fazer a massa cozinhar mais. E vocês vão saber que ela está pronta quando ela começar a desgrudar do fundo da panela. No meu caso, ela já estava desgrudando, só que eu gosto de mexer mais um pouquinho para a massa não ficar com gosto de cru. E aí na nossa pia higienizada e limpa, eu coloquei um pouquinho de óleo, pouquinho mesmo, não foi muito não. E vou jogar a nossa massa. Olha só como ela sai facilmente da panela. E eu vou abrir ela um pouquinho assim, ó. Vou deixar ela esfriar mais ou menos uns 2 minutos, porque a massa a gente ainda tem que sovar quente, né? Mas como ela tá muito quente, eu vou deixar ela esfriar uns 2 minutinhos só pra não queimar a mão. E olha aí, passados 2 minutos, agora com a mão bem higienizada, vamos sovar essa massa mais ou menos uns 10 minutos. Porque o que vai fazer a nossa massa dar ponto e não ficar com gosto de cru, repito novamente, é a gente sovar muito bem essa massa. De vez em quando vai aparecer uns gruminhos de farinha que vocês vão acabar vendo aí no vídeo. Vou mostrar pra vocês. Sempre aparece, ó, gruminho de farinha, tá vendo? Então sempre que aparecer, vocês tirem pra você não comer farinha de trigo crua. No caso, esses salgados eu tô fazendo pra comer em casa, mas se vocês forem vender, não esqueçam, gente, de tirar esses gruminhos pra não mandar pro cliente farinha. Olha, tá vendo? Mais um gruminho. Tirou. Por isso que tem que sovar muito bem essa massa para não ficar esses gruminhos. E tem que ficar sempre de olho. Se aparecer, tira. E como vocês podem ver, a nossa massa não gruda de jeito nenhum. Nem tem mais óleo na nossa bancada, porque toda a massa já sugou aquele óleo que nós passamos. Então o segredo é sovar muito bem mesmo. Eu sovei mais ou menos por uns 10 minutos. E olha aí, ó, a massa não gruda na mão, de jeito nenhum. Se não grudar é porque a massa está boa. Então eu coloquei nessa forma aí, ó. Vou dar só uma chatadinha nela para abrir mais um pouquinho e esfriar mais rápido. Vou colocar papel toalha, porque o papel toalha vai ficar úmido e não vai deixar a nossa massa ficar seca. Logo em seguida eu vou colocar esses saquinhos que a gente usa para guardar carne, né, no congelador, mas vocês podem colocar um pano de prato, não tem problema. Eu fiz esse recheio de calabresa que eu só coloquei alho, cebola e deixei a calabresa fritar no próprio óleo e somente. Quem quiser pode colocar uma pimentinha calabresa. Olha aí, nossa massa já esfriou bem, então eu faço aí, ó, tipo uma minhoquinha e eu vou tirando umas bolinhas. Como eu sempre faço, então eu já sei o tamanho certo, mais ou menos. Então eu não vou pesar porque a gente vai consumir em casa. Mas se vocês quiserem vender, o certo é 20 gramas de massa e 5 gramas de recheio para vendas. Esse é o tamanho de festa. 20 gramas de massa e 5 gramas de recheio. Tá vendo aí como a nossa massa é bem maleável e não gruda na mão de jeito nenhum? Olha que delícia. Bom, eu já fiz bolinha aqui com todas as nossas... Já fiz várias bolinhas com nossa massa, né? E nos rendeu 130 bolinhas.
Agora eu vou ensinar vocês como que eu faço a bolinha de calabresa. É super fácil. Eu bolei uma aí na mão e com a ponta do dedo eu abri uma cavidade no meio dessa bolinha. Eu vou fazer duas porque aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Tem gente que gosta de abrir um disco, né, na mão, um disco, que eu acho bem mais complicado do que fazer assim. Então aí, ó. Colocou o recheio. Com uma mão você gira e com a outra você fecha. É bem simples. Tira o excesso de massa e está feita a nossa bolinha de calabresa. Dá uma boleada na mão e tudo certo. Eu vou fazer mais uma só para vocês verem como é muito, muito fácil. Olha aí, ó. Pega uma bolinha de massa, certo? Ó, mostrando para vocês. Vamos bolear. Ó, virou uma bolinha. Com a ponta do dedo, a gente vai abrir uma cavidade no meio dessa bolinha. É muito simples e fácil. Olha aí, tá vendo? Coloca o recheio aí, você coloca a quantidade. Como é pra casa, eu tô colocando uma quantidade que eu acho razoável. Aperta muito bem esse recheio, ó, com a colherzinha, com o dedo. Porque se ficar dentro dessa bolinha, vai fazer com que estoure na hora de fritar. Então aí, ó. Com a mão você gira e com a outra você fecha. Olha lá, ficou um buraquinho ali, ó, vocês vão ver. E essa massa é bem maleável, bem fácil de fechar, olha só. Fechou. Está feito mais uma bolinha de calabresa. Boleou, está pronta. Bom, eu já fiz todas as nossas bolinhas de calabresa aqui. Então, fazendo e tirando aquele excesso que vocês viram, nos rendeu 150 bolinhas de calabresa. Então, 1,5 litro de água para 1 kg de farinha nos rendeu 150 bolinhas de calabresa. Aí agora eu vou empanar. Eu uso essa farinha de rosca que está aparecendo aí no fundo, que é da Puma. Que ela deixa o salgado bem sequinho e bem crocante. E fica moreninho, não fica aquele salgado branco, entendeu? Aí no bowl eu tenho 3 xícaras de água, então eu vou acrescentar 4 colheres de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu uso para empanar o salgado, porque também vai deixar o seu salgado bem sequinho. Eu não uso ovo, porque eu acho que o ovo deixa o salgado oleoso. E tem muita gente hoje que também é alérgica a ovo, né? Então o melhor é você usar água e farinha de trigo, não tem segredo. Então vamos passar nossas bolinhas de calabresa aí na água com farinha de trigo. Vamos jogar na farinha de rosca, empanar. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que eu faço para congelar, porque no caso aí eu vou congelar, né? Se vocês quiserem fazer, façam também. Eu não sei quanto que custa aí na região de vocês, mas aqui onde eu moro custa entre 60 e 70 reais o cento do salgado. Tá super em conta, porque o trabalho que dá, né? Para quem não tem máquina e fazer na mão dá muito trabalho. Então, 60, 70 reais é o valor que nós pagamos aqui. Empana pra lá, empana pra cá. Eu vou terminar de empanar aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu congelo. Não tem segredo também. Agora, depois que eu empanei tudo, eu vou pegar essas bolinhas, vou colocar aí na bandeja. Desculpem a minha voz fanha, porque eu estou resfriado. Eu moro aqui em São Paulo, e vocês, de onde vocês falam? Aqui em São Paulo, um dia é sol, no outro é chuva, e o tempo mudou e eu mudo junto. Então aí, ó, vamos jogar as bolinhas de calabresa aí no fundo da forma, né? Dessa assadeira, que eu peguei da minha mãe, porque eu não tenho. E não tem problema se grudar uma na outra, ó. Querendo ou não, ainda vai ficar um espacinho. Vocês vão ver quando eu terminar de encher o fundo da forma. Sempre fica um espacinho entre elas, então não tem problema. Olha aí, ó. Vou dar uma ajeitada, tá vendo? Ó? Sempre fica um espacinho. Se grudar não tem problema. Depois que congelar, para tirar é fácil. Aí por cima aqui eu vou colocar esses saquinhos de congelamento. Por cima você tem que colocar, porque vamos supor, se vocês tirarem ela do freezer e deixar descongelando, elas vão grudar uma na outra. Isso vai fazer com que estoure na hora que vocês fritarem o salgado. Então, se for colocar em cima, sempre coloque esses saquinhos para não grudar. Embaixo, aí vocês vão perguntar, mas embaixo tá encostado uma na outra, mas embaixo não tem problema. O problema é se
grudar em cima, entendeu? Na questão do descongelamento. Então aí, vamos colocar todas as nossas bolinhas de calabresa. Já vou deixar umas ali, mais ou menos umas 7 separadas, porque eu vou fritar para me comer, porque eu também sou filho de Deus. Olha aí, ó. Então eu coloquei embaixo, coloquei os saquinhos, coloquei mais por cima. Então o problema mesmo é só se colocar em cima sem um saquinho. Aí eu tenho 2 geladeiras em casa, essa eu uso só para congelar mesmo, e tá tudo certo. Aí eu coloquei um óleo para esquentar, deixa o óleo esquentar mais do que o meu. Essa panela, gente, eu comprei essas panelas de alumínio grosso e elas são boas para fazer comida, porque ela mantém bem quente, né? Mas para fritura é horrível porque ela demora a esquentar e não presta. No meu ponto de vista, não presta. E salgados, ele tem que ficar, ó, coberto de óleo para fritar. E outra coisa, nunca mexa o salgado, porque vai estourar. E quando vocês forem fritar, não coloquem muitos salgados para fritarem ao mesmo tempo, porque isso vai fazer com que o óleo fique frio e o seu salgado estoure. Então, se vocês forem mexer, ó, é igual eu vou fazer agora. Mexa só para saber se tá numa cor legal, para vocês tirarem ou algo do tipo. Mas não fique mexendo toda hora o salgado, porque senão ele vai estourar. Já estourou uma coxinha no meu rosto, eu sou prova viva disso. Olha aí, ó. Mexe só nessa hora para ver se tá numa cor legal, para vocês tirarem. Caso contrário, não fique mexendo não. Entendeu? E, repito mais uma vez, não coloquem muitos salgados para fritarem ao mesmo tempo, porque o óleo vai ficar frio. Se o óleo ficar frio, o seu salgado vai estourar. E se vocês forem fritar ele congelado, tira mais ou menos uns 30 minutos antes do congelador para ele dar uma descongelada. Vai ficar bem legal e não vai estourar. Olha aí, tá vendo? Vou deixar só mais um pouquinho e eu já vou tirar. Eu já desliguei o fogo e vou tirar agora. Para mim já tá ótimo assim, ó, nessa cor. Olha que maravilha. Olha só. Que delícia. E está pronta nossas bolinhas de calabresa. Eu fiz um chazinho aí de hortelã, porque eu também sou filho de Deus e já são quase 2 horas da manhã. E eu não vou colocar aqui no áudio a crocância, porque a vizinha tava com o som ligado, então eu tive que editar e... Mas olha que maravilha, sequinho, crocante com recheio. E é isso aí, galera. Se vocês gostarem, curta, comente, compartilhe esse vídeo e deixa aí nos comentários quais receitas vocês querem ver aqui embaixo e de qual cidade vocês falam.